Oi, 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 seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. A conversa hoje é sobre retatrutida. Isso mesmo, vocês me pediram, né? Eu recebi muitos links dessa matéria, de várias matérias, inclusive, que bombardearam a imprensa de ontem para hoje, após a divulgação do estudo em fase 3 pela Lilly, pela Eli Lilly, a empresa que fabrica a Mounjaro, Zepbound, né? Que é a detentora da patente da tirzepatida e que está fazendo esse estudo com a retatrutida. Então, vamos analisar o que aconteceu, vamos falar um pouquinho sobre isso, mas antes da gente entender o que é a retatrutida, o que esse estudo está trazendo de inovador, qual é a diferença dele para a tirzepatida, para a semaglutida e tudo mais, vamos olhar juntos aqui o estudo, as notícias e tudo mais, eu preciso te dizer que a retatrutida ainda não foi aprovada pelo FDA, ela não está à venda legalmente em nenhum lugar do mundo, tá bom? Então, se você está vendo por aí divulgação de retatrutida, fique atento, porque ela ainda não é possível de ser comprada de forma legal agora que o estudo está sendo finalizado. Então, a gente tem aí já uma previsão de aprovação do FDA para o segundo semestre, ou seja, só vai chegar legalmente, comercialmente por aí final do segundo semestre, com sorte, talvez só em 2027, tá bom? Então fique atento, tá? Se estão tentando te vender retatrutida, a gente não tem certeza se é retatrutida, agora que esse estudo está sendo finalizado. Dito isso, é importante dizer também que nada do que vai ser falado aqui é indicação de uso, nada disso. Eu não sou médica, eu sou jornalista, comunicóloga, e minha função aqui nesse canal é entender um pouco mais desse universo dos análogos de GLP-1, trazer essas notícias para vocês e com base também na minha experiência, porque sim, sou uma pessoa que está em tratamento do controle da obesidade, tá bom? Já faço uso de análogos de GLP-1 há algum tempo. Bora entender o que está acontecendo? Vamos começar com a notícia que realmente chamou muita atenção, saiu em muitos lugares. Essa aqui, eu peguei um dos links que me mandaram, esse aqui é do G1, tá? Então, olha a manchete do G1. Nova caneta contra a obesidade leva pacientes a perder até 32 quilos em estudo da fase 3. Então, tá aqui falando que esse estudo da Eli Lilly mostrou uma média de perda de 28,3% do peso corporal em 80 semanas, tá? Isso também é interessante a gente ver, porque já é um prazo maior, superior ao que a gente tinha visto em outros estudos. Esse resultado se aproxima dos índices observados na bariátrica, e realmente, tá? Tem alguns casos, inclusive, que está bem bacana comparado à bariátrica, tá? Os dados foram divulgados na quinta-feira, de 21, até tá errado aqui, tá? Hoje é 22, G1. Você está meio perdido no tempo, apontando que os pacientes perderam, em média, 31,9 quilos e tal. Então, a gente vai dar uma olhada, esse estudo chamado Triumph 1. A Lilly tinha divulgado em dezembro o Triumph 4, então, dessa vez, ele veio com outro estudo. Então, em dezembro, era um estudo preliminar, acho que de 68 semanas, e agora, então, a gente já está em 80 semanas. Mais de 2.000 pessoas adultas com obesidade e sobrepeso. O interessante é que nesse estudo, as pessoas não têm diabetes, então realmente é tratado para obesidade e sobrepeso, tá? Vamos dar uma olhadinha lá no site mesmo da Lilly. Eu fui entender aqui onde foi divulgado mesmo, esse site aqui que teve a divulgação oficial, né? Notícia da Eli Lilly e companhia de ontem, 21 de maio. Então, esse triplo agonista, né? O que é um triplo agonista? A gente tem a semaglutida, que é um agonista do GLP-1, que é um único hormônio. O agonista que ele faz como se ele fosse, ele faz uma imitação desse agonista, desse hormônio, tá? E aí, a tirzepatida é um duplo agonista, então ele já trabalha com dois hormônios diferentes, que é o GLP-1 e o GIP, que a gente já conhece bem, já tem ouvido falar bastante desses duplos agonistas que trazem essa saciedade, silenciam aquela voz na mente da gente, trabalham lá no núcleo accumbens de recompensa e também no hipotálamo, gerando menos vontade de comer e tudo mais. E aí agora a gente tem a reta, que é esse triplo agonista. Então ele trabalha com GLP-1, GIP e glucagon. Então nesse estudo, participantes receberam 12 mg de retatrutida e eles perderam em média 28,3% de perda corporal em 80 semanas. Isso aqui é muito interessante, porque 45% dos participantes atingiu uma perda de peso superior aos 30% do peso corporal, o que é um nível muito associado à cirurgia bariátrica. A cirurgia bariátrica fala em 30 a 35% em média.
de peso corporal, né? Então, isso é muito interessante. Indivíduos com IMC basal, sabe aquele cálculo de IMC superior a 35, que participaram dessa extensão do estudo, que então foi para além dessas 80 semanas. Em 80 semanas, a gente tem aí 45% dos participantes atingindo esses 30% de peso corporal. Para quem foi para essas 104 semanas, continuou esse tratamento, essa perda de peso foi ainda maior, tá? Então, em vez de 28%, na verdade, né? A média foi de 28%, para quem foi para mais foi para 30%. Então, para quem deu continuidade no tratamento. Na dose de 4, isso na dose de 12 mg, tá? 4 mg já teve um resultado interessante, que já teve cerca de 19% de emagrecimento de perda corporal em 80 semanas. Então, já é muito relevante, gente. Perder 20%, 20% é um emagrecimento muito bacana, né? Isso numa dose relativamente baixa, que é de 4 mg. Imagina, né? Então, na de 12 mg, que é uma dose bem alta já, esse resultado é incrível. Um estudo maravilhoso para as pessoas que têm obesidade em graus avançados, né? Isso aqui é fantástico, a gente poder, sem precisar passar por uma cirurgia tão drástica como a cirurgia bariátrica, ter um resultado desse, né? Então, um estudo feito em Indianápolis, publicado ontem no dia 21, o fabricante da Zepbound, que é o nome da Mounjaro, lá nos Estados Unidos é Zepbound, né? A gente aqui fala Mounjaro, mas é o mesmo que é a tirzepatida, e do Fundael, que é o orfoglipron, que eu também já tenho vídeos aqui falando sobre o orfoglipron, que ainda não chegou no Brasil também, vai chegar nos próximos meses. Ele fala desse estudo, fez as doses de 4, 9 e 12 e atingiram objetivos primários e secundários muito interessantes. Vamos dar uma olhada. Ele defende aqui, depois quem quiser ler, eu vou deixar esse link descritivo do vídeo, tá? Se você quiser ter acesso, ele vai estar em inglês, mas aí você pede para o seu navegador, no caso eu estou usando aqui o Google Chrome, traduzir, ele traduz isso com facilidade. Então, vamos dar uma olhadinha nos dados, né? O que veio aqui de interessante. Ele fez uma comparação da reta para quem usou essa medicação em 4 mg, 9 mg, 12 mg e também tem aqui do placebo, tá? Então, a variação do percentual de peso corporal em 80 semanas, em relação à média basal de 112 quilos. Então, as pessoas que participaram, em média, estavam ali na casa de 112 quilos ao início do tratamento. Quem usou 4 mg teve um emagrecimento em média de 19%. Quem usou 9 mg, um emagrecimento médio de 25%. 12 mg, 28% de emagrecimento, tá? De peso corporal, perda de peso corporal, quase 30%, em 80 semanas. E o grupo placebo, porque sim, teve grupo placebo, que é uma tristeza, né? Você imagina você participar do estudo como esse e você cair no grupo placebo, eu ficaria muito triste. No grupo placebo teve emagrecimento de 2%. 2% no grupo placebo, que já é bastante coisa para um grupo placebo, né, gente? A gente sabe a dificuldade de emagrecer 1% do peso, imagina, né? Vamos ver nos desfechos secundários em 80 semanas. Olha só, alteração da circunferência da cintura em relação ao valor basal. A média era de 118 centímetros de circunferência, né, para pessoas naquela média de peso de 112 quilos. Quem tomou a reta de 4 mg teve uma perda de média de 16 centímetros de circunferência abdominal, né, na cintura. Quem tomou a de 9, cerca de 21,8 centímetros a menos de circunferência. Quem tomou de 12, menos 24 centímetros. É bastante coisa, né? É bastante coisa. E a redução de percentual de peso. Então, a gente tem aqui peso corporal, 27%, 52%, 52% alcançaram quem fez o tratamento com 12 mg. 62,5% das pessoas tiveram um alcance de redução de peso equivalente a superior a 25%. Né, na média ali de 25%. 45% das pessoas que fizeram tratamento com 12 mg tiveram uma redução de peso corporal de aproximadamente 30%. E 27% das pessoas superior a 35%. Isso é muito interessante. E aí, quando vem para. Eles deram continuidade nesse estudo para 104 semanas, esse aumento, a média ficou ainda maior, né? A média que estava em 28% de peso foi para 30%, ou seja, as pessoas continuaram perdendo, elas continuaram perdendo peso. Isso é bem interessante, né? A variação percentual, aqui então fala tudo isso, fala dos eventos adversos, eu vou falar um pouquinho sobre isso aqui para vocês também, tá? Dos efeitos
Há diversos, porque a gente só fala das coisas boas, e é importante que a gente entenda que não tem só coisa boa não, tá? Assim, é uma medicação e ela tem sim efeitos colaterais. A gente precisa pensar muito antes de fazer um tratamento com a medicação desse tipo, porque além de ser um tratamento muito caro, ela traz efeitos colaterais. Então, eu não preciso, quero emagrecer 2, 3 quilos. Cara, você não precisa da retatrutida. Tem outras estratégias que você pode ajustar com o seu médico, com o seu nutricionista, né? Mas a retatrutida é para quem? Para quem realmente tem obesidade severa, que precisa fazer um tratamento, que já fez outros tipos de estratégias e não conseguiu, não é mesmo? Então a gente precisa ficar atento nisso. Obviamente, é um divisor de águas o que nós estamos vivendo com os análogos de GLP-1. Não só com a reta. A reta vem ainda mostrando um excelente resultado, mas é um divisor de águas o que a gente está vivendo com os análogos. Desde a semaglutida, a gente está vendo uma grande transformação que está fazendo diferença na vida de milhares e milhares de pessoas. Então, eu fiz aqui um resumão aqui para eu entender e mostrar isso para vocês, o que que aconteceu, e foi muito interessante ver a diferença, tá? Então eu fiz um comparativo aqui com outras opções, né? Então os estudos, como é que os estudos estavam acontecendo. Vou compartilhar aqui para vocês verem um resumo que eu fiz para a gente avaliar um pouquinho aqui a comparação com outras medicações, tá? Então, dados de estudo mesmo, ó. A gente comparando com a semaglutida, a perda de peso médio da semaglutida é de aproximadamente 15%, né? Tomando o Ozempic e o Wegovy. Agora esse dado é superior quando a gente vai para aqueles dados de 7,2, né? Mas os estudos aqui de 2,4, a gente tinha uma perda mais ou menos de 15%. A tirzepatida, cerca de 21% em 72 semanas. Eu até falei errado, porque eu tinha falado 62 semanas. Então, o estudo é de 20% do peso corporal em 72 semanas. Então, se você já alcançou seus 20% de peso, de perda de peso corporal em menos tempo que isso, parabéns, né? Seu corpo respondeu muito bem para a tirzepatida e você está nessa acima da média, né? Num grupo menor de pessoas que teve um alcance e um resultado muito melhor. E aí tem alguns outros medicamentos que estão sendo estudados, que é a amicretina, que é da Novo Nordisk, que eu falei para vocês já que tem uma outra medicação que está vindo aí, que tem grande chance de superar a reta, inclusive, porque ela ainda está em fase 2 de teste, e já em fase 2, ela aponta para menos 22% de perda de peso corporal em 36 semanas. Ou seja, a amicretina tá vindo com um resultado muito bom, tá? Mas ela ainda demora um tempo, tá em fase 2, possivelmente ela só chega no mercado em 2028. A reta chega antes. A reta vem aí com esse estudo agora, mostrando pra gente que tem cerca de 28 a 30% de perda de peso, mais ou menos em 80 semanas. Se chegar a 104 semanas, a maioria absoluta passa esses 30%. Isso é muito interessante. Enquanto a cirurgia bariátrica tem aí um emagrecimento de 25, 35, 25 a 35% do peso nos primeiros anos. Claro que a gente já sabe que nenhum desses métodos é para sempre. Tá? Mesmo a cirurgia bariátrica, a gente acompanha inúmeros casos de bariátricos que precisam continuar acompanhamento, dieta, exercício físico, que vira e mexe, precisam entrar com uma estratégia para controlar o reganho, tá bom? Então, obesidade é doença crônica, tratamento é crônico. Mas é muito bom a gente ver que tem uma medicação ou várias medicações surgindo no mercado que vão nos apoiar nesse controle. Agora vamos lá, aqui ó, honestidade é fundamental. Então, eu sei que vocês me seguem porque vocês gostam de ver que eu falo realmente, sou muito transparente com vocês e jogo a real, né? Sem sensacionalismo, não tô aqui para fazer sensacionalismo, tô aqui para a gente analisar mesmo juntos as informações. Então vamos lá, tem efeitos adversos sim, é semelhante com o de outros GLP-1, inclusive, olha, tem relatos de náusea, em 43% das pessoas relataram náusea, 33% das pessoas que participaram relataram diarreia, 25% constipação. Alô, galera aí do TG que reclama que o intestino não funciona, a reta também tem 25% das pessoas também relatando isso. 20% de relatos que eu chegou a vômito. E aqui tem uma coisa interessante que é a disestesia, eu não sabia o nome disso, até grifei, que eu falo sempre que é aquela sensibilidade na pele, que é um colateral que eu tenho. Desde a Monjaro,
eu tenho esse colateral, que é essa sensação anormal na pele, que fica com aquele, sabe, fica meio sensível mesmo, às vezes até meio dolorido. 20% das pessoas relataram ter esse efeito na dose de 12 mg, e que não é tão comum em outros GLP-1. Mas eu sou uma dessas premiadas que tem a desestesia. Eu vou gravar esse nome. E tem uma coisa interessante que ela teve uma taxa de descontinuação de efeitos por efeitos adversos em 18%. 18% das pessoas pararam, descontinuaram o tratamento na dose de 12%, tá? É relevante você saber que 18% das pessoas pararam. Nos estudos até, no estudo anterior, falaram isso, que muitas pessoas pararam por efeito adverso, mas que muitas vezes o efeito adverso é porque elas estavam emagrecendo demais, que elas já tinham alcançado um ponto ali de equilíbrio e aí estavam emagrecendo muito, e aí elas pararam o tratamento, tá? Porque sim, porque tem um grupo que realmente alcançou um número muito relevante, né? 40% de perda de corporal é muita coisa, tá bom? O que que a gente precisa entender? A retatrutida ainda está em avaliação, tá? Não foi aprovado. Não foi aprovado. Vou até marcar aqui, ó, para vocês entenderem isso junto comigo. Tem aí uma previsão para o segundo semestre de 2026 para ser aprovado lá no FDA, e a gente já sabe que normalmente aprova lá no FDA, depois isso vem com os pedidos nos países. Então, depois da aprovação do FDA, que vem um pedido para a Anvisa, para depois depois de aprovado pela Anvisa e vai para aquele comitê regulatório de precificação. Aí só depois disso chega no mercado. Então, acho dificílimo a gente ter reta chegando no mercado brasileiro em 2026, possivelmente no primeiro semestre de 2027. Não está sendo vendido nem no Brasil e nem em nenhum outro país do mundo de forma regulada e regulamentada. Ah, mas eu compro e vem da China, vem da Índia. Não é de forma regulada, tá? Não é de forma regulada. Inclusive, a gente que está sempre indo buscar as tirzes paraguaias, a gente sabe disso. Quem já foi alguma vez, já perguntou pela reta, sabe que no Paraguai, inclusive, é proibida a venda, tá? Então, quando a Dinavisa chega em alguma farmácia, algum local que está sendo vendida reta, ela faz apreensão. Então, tudo que está sendo vendido por aí está sendo vendido de forma ilegal. A Cheers também está ilegal hoje. Aqui no Brasil, realmente as Cheers paraguaias são ilegais nesse momento, mas lá no Paraguai elas são vendidas normalmente. A reta não, tá bom? A reta está proibida de ser vendida no Paraguai. O que que a gente pode aguardar? Podemos ficar felizes com essa notícia? Claro que podemos. O que a gente quer é que venham mais e mais medicações como essa que possam nos auxiliar a fazer o controle da obesidade com tanta eficiência. Aliás, não sei se é eficiência, né? Eficácia. Mas a gente já tem a semaglutida fazendo um excelente resultado para muitas pessoas, a tirzepatida revolucionando a vida de muitas pessoas, como a gente vê relatos diários aqui no canal, e agora a reta. E além da reta, eu já mostrei para vocês que tem outras medicações vindo, como aquele estudo da Novo Nordisk, que deve chegar só em 2028, mas que também vai ser maravilhoso, mostrando num emagrecimento muito grande num prazo muito menor. 36 semanas, gente, né? 6 meses. Em 6 meses, perder mais de 20% do peso corporal é fantástico. E eu imagino que eles vão extrapolar o estudo também, como está sendo da reta, né? Que começou em 68 semanas, agora a gente já viu o estudo em 80, chegando a 104 semanas. Então, a Novo Nordisk também deve vir com estudos preliminares também com esse número em mais semanas, e tenho certeza que a gente vai ver nos próximos anos uma grande revolução no controle da obesidade acontecendo no Brasil e no mundo. Então, temos que ficar felizes, sim. Enquanto isso, a gente vai esperar a reta chegar? Eu não estou esperando, estou fazendo meu tratamento com a Tirze, meu emagrecimento já está ali quase na casa dos 20% de peso corporal, devo chegar a isso antes de finalizar um ano de tratamento, e seguindo, já ganhei bastante saúde, bastante mudança na minha vida por conta desse emagrecimento, e é só você acompanhar aqui no canal que você vai saber um pouquinho mais da minha trajetória e de notícias e informação. Espero ter ajudado você a ter uma ideia um pouco mais maior, mais ampla e mais embasada nesse estudo mesmo do que está vindo aí da reta. Vamos ficar de olho e acompanhar. E esperar novidades, não é mesmo? Quem sabe ela chega aí no começo de 2027, né? Quem sabe com a chegada da reta, inclusive a Tise também fique mais barato, que também já vai ser um excelente
movimento no mercado se isso acontecer, fazendo com que essas medicações fiquem mais e mais acessível para mais e mais pessoas. Fez sentido para você saber um pouquinho mais desse estudo? Se sim, se inscreve aqui no canal, confere se você está inscrito, deixa seu like, comenta, compartilha com alguém que você acha que faz sentido, que vai querer saber sobre essa novidade, né, sobre esse estudo tão aguardado da Lilly. E vamos embora, vamos aprender mais sobre isso. Obrigada pela paciência, pela confiança e a gente se vê, claro, assim que tiver uma nova notícia, informação ou, por que não, novidades na minha trajetória de emagrecimento. Beijo, até a próxima!